No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá pessoal, nós resolvemos criar o podcast Caminhos de Axé para que ele sirva como um espaço para aprendizado, né? Para a gente sentir, vivenciar a Umbanda. E aqui você vai encontrar ensinamentos, histórias, fundamentos, até reflexões e mensagens de fé que vão ajudar a gente a fortalecer a nossa jornada espiritual. Minha ideia é que nós possamos procurar desvendar a Umbanda a partir de um ponto de vista histórico e espiritual também. Vamos abordar as raízes da Umbanda, os seus caminhos, com muito acolhimento, respeito e verdade. Mas antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Eliane Otramari, eu sou umbandista há mais de 30 anos, fui iniciada e coroada como sacerdotisa na Umbanda esotérica e nesta vertente eu recebi o nome de Laiana Ará. Também me iniciei na religião tradicional Iorubá, tem 7 anos isso. E em Ifá eu sou conhecida pelo nome Ifá Xegum. Eu sou dirigente do Templo de Umbanda Estrela Guia, que fica em Guarulhos, São Paulo, e nós vamos completar esse ano 10 anos de atividades ininterruptas. Paralelamente a isso, eu me formei como advogada, né? Eu fiz o curso de Direito, depois eu fiz o mestrado em Filosofia do Direito, e durante 13 anos eu atuei como professora universitária, lecionando filosofia, sociologia e ciências políticas. Hoje a minha dedicação é exclusiva para a espiritualidade e os meus estudos estão voltados para algo que já não era sem tempo, que é o letramento racial. Eu quero dar o devido valor e protagonismo aos saberes afro-brasileiros. Então, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao podcast Caminhos de Axé. Vamos dar início a uma série que eu vou chamar de Raízes da Umbanda, de forma que nós possamos entender como e por que a Umbanda surgiu, não apenas como um movimento espiritual, mas como uma resposta às necessidades espirituais do povo brasileiro. Neste primeiro episódio, vamos abordar como o ambiente, como o terreno foi preparado para o surgimento da Umbanda. Eu quero chamar esse episódio carinhosamente de Antes da Chama Acender. E eu começo por dizer a vocês que a Umbanda não é uma tradição transplantada diretamente da África, pronta, acabada, intacta, pura. Ela possui uma base, sim, uma cosmogonia de origem africana. Mas por conta do convívio forçado com os indígenas, por conta da escravidão que havia sido imposta pelos brancos europeus, ela acabou incorporando parte dessas várias culturas. O povo banto, quem é o povo banto? É o povo da África Central, a gente costuma dizer mais o povo Congo-Angola, né? Eles foram os primeiros a chegarem. E eles só conseguiram sobreviver aos horrores da escravidão porque encontraram aqui os indígenas, que viviam as mesmas condições subhumanas dessa escravidão. Nós precisamos dizer que os indígenas, em sua grande parte, já haviam sido dizimados, seja pela fome, pela tortura, assassinato ou pelas doenças que o colonizador europeu havia trazido, em especial a malária. A malária foi uma tragédia. Há registros que indicam que a malária dizimou 30 mil indígenas em pouco mais de 3 meses. Eles mal davam conta de enterrar os seus mortos. Quando os portugueses chegaram na terra de Pindorama, Pindorama era a forma como alguns povos indígenas chamavam o Brasil. Há uma estimativa que havia entre 3 e 5 milhões de indígenas. Não há muito consenso entre os historiadores sobre o número exato. Essa população toda se dividia em mais de 1.000 povos diferentes. Só na faixa do litoral brasileiro, espalhados de norte a sul do país, a estimativa era de que havia entre 1 a 2 milhões de indígenas, e dentre eles os Tupi-Guarani,
que teriam sido os primeiros a fazer contato com os europeus. Vejam que absurdo. Em 1650, essa população já havia caído para 700 mil pessoas, né? 700 mil indígenas. Isso tem um nome, minha gente, é genocídio. O historiador Ronaldo Weinfass nos conta que centenas de aldeias, mulheres e crianças indígenas eram vitimadas e destruídas, ao mesmo tempo em que jesuítas buscavam catequizar aqueles povos. Para os religiosos europeus, tudo parecia idolatria. Eles viam o diabo em toda parte, no canto, nas danças, na música e, sobretudo, na nudez que os indígenas realizavam, né? Os indígenas acreditavam em Nhanderu. Nhanderu era o deus criador dos guaranis, assim como em Tupã, o deus do trovão, Guaraci, que era simbolizado pelo sol, Jaci, a lua, Rudá era o amor, e em Anhangá. Anhangá é o espírito da floresta, além dos seres que haviam se encantado na natureza. E por conta disso, precisavam ser ressignificados pelos padres jesuítas. Os indígenas cultuavam as forças da natureza, das plantas, dos animais, e por meio de celebrações de passagem, transmitiam de forma oral os rituais aos mais jovens, era uma tradição oral. Eles eram coletores, eram caçadores, viviam em habitações coletivas como verdadeiros protetores da natureza. Aqueles povos indígenas que os europeus consideravam como selvagens, primitivos e sem alma, na visão da igreja, precisava ser catequizado. Precisavam aceitar o cristianismo para poder ser salvo. A história vai nos contar que os povos Tupi-Guarani que habitavam o litoral brasileiro até tentaram resistir por muito tempo e travaram inúmeras guerras com o colonizador, em especial os Tupinambá, que foram liderados primeiro por um indígena chamado Cunhambebê e depois da sua morte pelo Aimberê Tupinambá. Aimberê foi um grande caraíba, um grande líder, mas o resultado foi um massacre contra o povo e as aldeias. Muitos indígenas, acreditando que haveria um momento em que todos voltariam a ser livres, que não teria mais fome, não teria mais morte, que eles poderiam habitar uma terra sem mal, eles acabaram por criar uma crença que ficou conhecida como santidade. O Ronaldo Weinfass nos conta, em seu livro A Heresia dos Índios, que a crença que eles chamavam de santidade misturava práticas indígenas com conceitos cristãos, numa espécie de sincretismo forçado, né? Moldado sobre o horror da escravidão, da violência contra os indígenas, do estupro e da morte de mulheres e crianças. Foi graças à colaboração dos indígenas, especialmente no uso das ervas, do conhecimento que eles tinham da natureza, das nossas matas e florestas, que os povos pretos que foram trazidos como escravos conseguiram sobreviver. Também a relação espiritual com os nossos povos originários tinham bastante semelhança com as práticas africanas banto, o que facilitou a convivência cultural entre esses povos. Agora, falando mais especificamente sobre os povos banto ou bantu, é preciso entendermos que Portugal já escravizava o que hoje nós chamamos de Angola desde 1482. Portanto, antes de chegarem aqui no Brasil. Inclusive, os portugueses impuseram o cristianismo naquela região e esse cristianismo acabou sendo adotado pelo Manicongo. Manicongo era o grande rei, o grande imperador daquela região, mais especificamente do Congo, né? Eu quero dizer com isso que o cristianismo não era totalmente desconhecido, em especial para uma parcela desses povos, ainda que boa parte dessas conversões fosse forçada. Os registros históricos nos contam que aproximadamente 4.800.000 negros foram trazidos como escravos, e isso, minha gente, só no Brasil. Deste contingente, estima-se que 75% eram banto, da África Central, né? Fomos o país que mais recebeu escravizados no mundo, mais do que todos os demais países da América somados. O tráfico negreiro era visto como um excelente negócio.
Holandeses, franceses e ingleses, todos eles compravam pessoas escravizadas de Portugal para servir de mão de obra nas Américas. E aqui as riquezas naturais eram exploradas ao máximo para depois serem enviadas para a Europa. Mas talvez você possa se perguntar, por que tantos africanos foram trazidos para o Brasil? Porque no Brasil colonial, a expectativa de crescimento econômico era gigantesca, tão gigante quanto o nosso território, e se estruturou com base em diferentes ciclos. Podemos pensar no ciclo do açúcar no Nordeste, em 1500, depois tivemos o ciclo do ouro em Minas, no século XVIII, e posteriormente o ciclo do café no Sudeste, no século XIX. Mas não é só isso. Para além do genocídio e dos corpos arrasados, desumanizados, a escravidão também representava uma morte social, uma ruptura com os laços sociais e afetivos. E pensar que toda essa calamidade durou mais de 350 anos. Aliás, existem relatos que dão conta de a somatória ter sido 388 anos de escravidão. Durante esse período, homens e mulheres, pretos e indígenas, se organizavam da maneira que era possível. Eles invocavam a memória dos seus ancestrais culturais comuns e tentavam inventar uma nova maneira de existir. Todo o saber africano veio desses primeiros povos escravizados, mais particularmente dos povos Bantu, de Angola, Congo, Moçambique, e que depois se somou aos povos iorubás, que viviam na Nigéria, no Bênin e no Togo. A própria travessia pelo Oceano Atlântico era uma catástrofe sem precedentes. Depois de meses nos porões dos navios tumbeiros, e aí, por que tumbeiro, né? Porque se assemelhava à tumba, a um caixão, onde sequer era possível ficar em pé. Então, depois de meses nesses navios, aqueles que conseguiram sobreviver em meio a fezes, urina, corpos mortos, quase sem água e alimentação, quando chegam no Brasil, passam a enfrentar os horrores da escravidão em condições extremas. E pensar que todo esse horror tinha o aval da Igreja Católica. E isso, minha gente, está documentado, não é coisa que eu estou contando da minha cabeça. Olha só, em 1452, o Papa Nicolau publicou uma bula papal autorizando Portugal a escravizar africanos. Muito triste isso. O colonizador usou como estratégia a mistura forçada de povos de origens diferentes, de línguas, culturas, práticas religiosas, todas diferentes, porque isso impedia que eles se rebelassem. Foi preciso muita memória ancestral, muita resistência e reinvenção para perpetuar suas divindades, seus cantos, seus rituais, seus ancestrais. Essa mistura involuntária, forçada, entre povos indígenas, africanos e mesmo europeus, representava um verdadeiro choque entre visões de mundo diferentes. E foi dessa união entre os indígenas brasileiros e os pretos africanos que surgiu uma tradição espiritual nova, aquela que nós chamamos de afro-brasileira. Em um clima extremamente turbulento e desumano, a fé era sussurrada nas margens da noite, às escondidas e por vezes dissimulada, sincretizada com o santo católico, para que pretos e indígenas não fossem castigados ou mortos. Como forma de resistência, pretos bantus começaram a se reunir nas matas, em alguns casos em espaço doméstico, para invocar os seus ancestrais e pedirem proteção ou cura dos males. Faziam isso por meio da música, dos tambores, da dança, das oferendas aos ancestrais e especialmente pelo transe. Essa prática espiritual ficou conhecida como calundu. Os registros feitos pela Inquisição relatam que tais práticas tiveram início por volta de 1680. Essa era uma espécie de tecnologia ancestral utilizada para resolver conflitos, resolver doenças, favorecer a conexão ancestral numa verdadeira cura do cativeiro, ao mesmo tempo que reconstruía os laços de solidariedade entre eles. Se nós formos olhar
a nossa primeira Constituição, a de 1824, nela a gente encontra a afirmação de que a liberdade religiosa se aplicava integralmente ao catolicismo, que era a religião oficial do Estado, não é? E a única exceção se dava em relação ao protestantismo de alguns poucos brancos estrangeiros que moravam no Brasil. Também o Código Penal da época, que é chamado Código Criminal, de 1830, previa repressão policial a todo agrupamento de negros. Por isso que o pouco conhecimento que a gente tem dessa prática do calandu colonial vem de registros policiais ou das notícias de jornal. Mas, apesar de toda a repressão do Estado, era possível encontrar até mesmo alguns brancos e pardos nas reuniões dos calundus, muito provavelmente buscando curas ou práticas de magia para alguma situação difícil. É importante a gente ressaltar que um dos calundus mais famosos é o de Luzia Pinta. Luzia Pinta era natural de Luanda, lá em Angola, portanto ela era banto também. E ela realizava seus rituais em Sabará, no estado de Minas. Ela terminou sendo capturada, levada para Portugal e submetida a inúmeras torturas horríveis. Existem vários livros e artigos que tratam do calundu de Luzia Pinta. Eu, inclusive, estou deixando registrado aqui no nosso canal do podcast Caminhos de Axé toda a bibliografia que serviu de base para esse nosso bate-papo, caso vocês queiram se aprofundar mais na temática, tá bom? Antes da chama da Umbanda acender, ainda se estabeleceu em nosso território outras práticas espirituais, como a cabula. A cabula foi um culto de origem congo-angola, angoleira, como alguns preferem chamar, e que também se estruturou na época do Brasil colônia, a princípio no norte do Espírito Santo, próximo à cidade de São Mateus, e muito tempo depois ela chegou a ser observada em Minas Gerais e Santa Catarina também. Bem lá no início de 1900, houve um bispo naquela região que registrou para a diocese local como é que eram realizados os cultos da cabula. Esse bispo era Dom João Batista Correia Neri, o Dom Neri. Ele teve autorização de um grupo de cabula para acompanhar por 15 dias a realização das práticas que eles realizavam. Dom Neri começa dizendo que mesmo antes da abolição da escravatura, existiam inúmeros africanos e seus descendentes que praticavam a cabula, preferencialmente nas matas, às escondidas, de forma reservada. O Dom Neri descreveu rituais, palavras, costumes e até oferendas que seriam observadas não só na cabula, mas também nas macumbas e posteriormente na Umbanda, como por exemplo, o uso de calça e camisa branca com os pés descalços, o uso de pedras, cachimbos, ervas e bebidas que eram oferecidas às entidades incorporadas, o uso de uma mesa onde objetos ritualísticos ficavam expostos e que hoje a gente chama de congá, além do uso de atabaques, pemba e até de uma tábua de pontos para que ali pudessem ser traçados os sinais das entidades. O Embanda, segundo Dom Neri, era o dirigente dos trabalhos e era chamado pelos adeptos de pai. Esse pai era auxiliado por cambones ou auxiliares para que fosse possível a realização da engira, que para nós acabou virando gira, né? Esses são termos que a gente vai encontrar, termos e hábitos que são encontrados na Umbanda. Será na cabula que se apresentarão os tatas. Tata significa pai, e era comum você ouvir expressões como tata rompe serra ou tata rompe mato, além de espíritos que hoje são denominados pretos velhos, exus e pombagira. Também era utilizado incenso, que era jogado sobre brasas que ficavam dispostas em um recipiente de barro, um braseiro, além de velas que as entidades ou o próprio pai, o Embanda, passava nos camanás. Camanás são os adeptos da cabula, né? O santé ou transe ocorria primeiro no Embanda, no pai, para depois se dar em Embandas mais recentes, mais novos,
como uma espécie de pequeno sacerdote, né? E que depois se estendia para os outros cabulistas. E olha que interessante, esse transe era favorecido pela inalação da fumaça proveniente do fumo que era usado pelo pai, pelo Umbanda, que ele projetava sobre os adeptos. O Dom Nery registra que o transe ou incorporação causava alterações no corpo. A pessoa tinha movimentos involuntários no corpo, a fisionomia da pessoa, o rosto da pessoa ficava modificado, até a voz dos adeptos eram modificadas. Eles eram possuídos por um espírito que os guiava ou protegia. Daí porque se diz trabalhar com um guia ou protetor. Note-se que era realizada uma oração para a abertura dos trabalhos, e em seguida eram entoados pontos cantados ao som de atabaques, que também eram ritmados pela batida de palma dos presentes. Esses presentes, né, as pessoas que estavam lá, os cabulistas, entoando os pontos cantados, também faziam um movimento, uma espécie de dança, tudo em louvor à Calunga. Calunga é um conceito que eu pretendo abordar com vocês mais para frente. Então era em louvor à Calunga, aos Tata, os grandes sacerdotes, e aos Baculos, que são os espíritos da natureza. Conhecer um pouco sobre a Cabula nos ajuda a perceber as inúmeras semelhanças existentes entre as raízes consideradas mais arcaicas da religiosidade bantu com os formatos mais atuais dos cultos, em especial com a nossa Umbanda. E, finalmente, para falarmos do surgimento da Umbanda, é preciso terminarmos de preparar o terreno. E isso se deu com a macumba carioca. Os registros vão indicar que após a abolição, com o fluxo de pessoas para áreas mais urbanas do Rio de Janeiro em busca de trabalho, as práticas espirituais que eram realizadas por negros recém-libertos, junto com aqueles que haviam sido anteriormente alforriados e que antes acontecia em áreas mais ermas da mata, passou a ser feita em ambiente da cidade. Só que a macumba carioca, minha gente, não agradava às elites conservadoras da época, o que motivou a sua criminalização no Código Penal de 1890. Um outro código, não é mais aquele que eu mencionei antes. Olha só o que dizia o artigo 157 do Código Penal de 1890. Diz assim, ó. Artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancia para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, pena de prisão celular por 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se por influência ou em consequência de qualquer destes meios resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades psíquicas, a pena vai ser de prisão celular por 1 a 6 anos e multa. E olha só o parágrafo 2º. Em igual pena e mais na de privação do exercício da profissão por tempo igual ao da condenação, incorrerá o médico que diretamente praticar qualquer dos atos acima referidos ou assumir a responsabilidade deles. Nesse parágrafo 2º, a gente começa a observar que qualquer médico que apelasse para os saberes afro-brasileiros poderia incorrer no curandeirismo, né? Então, ele também podia receber essa pena e ser privado do exercício da medicina. Isso significa que os praticantes das macumbas ou de qualquer outra vertente afro-brasileira podiam ser presos, o local era depredado, os rituais eram proibidos e quando aconteciam tinham que ser às escondidas, contando muitas vezes com a presença de brancos simpatizantes em busca das mais variadas curas para os seus males. E foi por conta desta proibição e perseguição que a macumba precisou adotar práticas mais cristianizadas, mais embranquecidas, adotando estereótipos que fossem mais aceitos pela sociedade carioca, como, por exemplo, o espiritismo kardecista, que tinha ganhado a simpatia das elites brasileiras. Podem ter certeza, quanto mais próximo do espiritismo, mais tolerável o governo se tornava.
era uma espécie de vista grossa para as macumbas mais kardecistas. Até que em 1954, um bom tempo depois, o governo Getúlio Vargas resolveu excluir da legislação a criminalização das práticas religiosas de origem afro-brasileira. Todo esse histórico pode ser mais ampliado se nós buscarmos os escritos do cronista João do Rio, apesar da escrita dele ser sensacionalista e muitas vezes colaborar com as perseguições, né? É nesse ambiente que vai surgir Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio vinha de uma família carioca, né? Católica, mas também apreciavam muito o kardecismo, frequentavam o kardecismo. E em plena Federação Espírita de Niterói, durante uma sessão espírita kardecista em 1908, diz que ele manifestou uma entidade que se identificava como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, cujo desenrolar vai ficar para o nosso próximo episódio, tá? Como nós pudemos perceber, a liberdade conquistada pela abolição não veio acompanhada de cidadania, especialmente para os negros. A sociedade brasileira continuava sendo profundamente racista, como ainda é hoje, fechando as portas para oportunidades de trabalho ou de ascensão social. Toda essa narrativa que eu trouxe aqui para vocês mostra que no início do século XX, a busca pela aceitação social e estatal fez com que se criassem pontes com o kardecismo e o cristianismo, de forma a permitir que a espiritualidade de matriz africana pudesse dialogar com a cultura branca que era dominante. Nesse novo formato, a Umbanda passa a ser a possibilidade de praticar a espiritualidade, praticar a fé, com menos perseguição e uma certa dose de liberdade. Olhar para a história da espiritualidade negra, de origem banto e posteriormente iorubá, bem como para as culturas indígenas, é reconhecer o elo que existe entre elas e a Umbanda. É entender as estratégias de sobrevivência e adaptação que se fizeram necessárias. Ao resgatarmos esses aspectos históricos, nós fazemos justiça ao dar o devido valor e compreensão às práticas espirituais que foram protagonistas e alicerce para a Umbanda, fazendo com que possamos enxergar a sabedoria existente em nossas profundas raízes ancestrais. Axé. Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.